Vamos lá, tá? Sobre juros e capitalização simples. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns conceitos, certo? Que vão estar associados à disciplina, não só à disciplina, ao conteúdo do semestre inteiro. É muito importante que vocês entendam. Não confundir, eu digo muito assim, né? Rapaz, o ruim não é o o ruim é interpretar a questão. Isso é verdade. A questão é preciso que vocês conheçam de uma forma bem afiada, né? Digamos assim, o conceito de cada uma dessas coisas aqui, tá bom? Então vamos aqui começar pelo juro, né? Ó, juro é uma remuneração do capital emprestado, podendo ser entendido de forma simplificada como sendo o aluguel pago pelo uso do dinheiro. Então, de uma maneira direta, o que, que a gente entende como juro? Rapaz, quando você pega dinheiro emprestado, né? Você tem que, o cara que lhe emprestou o dinheiro, ou que lhe emprestou, a instituição financeira que lhe emprestou o dinheiro, ela tem que ganhar alguma coisa com aquilo ali. Ela recebe o dinheiro dela de volta, somado, né, adicionado de uma remuneração. O que, que é essa remuneração? É o ganho, né? É como se fosse um salário. Olha, ela ganhou alguma coisa por ter me emprestado dinheiro. Ela precisa ganhar. Ela vai viver de quê? De favor? Ninguém vive de favor, né? Então, esse valor adicionado ao valor principal que foi, por exemplo, tomado emprestado ou aplicado, né? Lembrando que pode ser aplicado também. Ah, investir num título de renda fixa, R$ 100.000. Ah, eu vou deixar meu dinheiro lá só por deixar? Não, eles vão lhe remunerar, né? Em forma de juro. O que, que é isso? Remunerar, lhe pagar um ganho, você vai ter um ganho por ter investido aquele dinheiro ali. Ah, você lembra lá aquela, bota na poupança, que na poupança não perde, não sei o quê. Tem lá um ganhozinho lá minúsculo, mas tem um ganho. Aquilo é o quê? É o juro gerado pelo aquele valor aplicado, tá? Então, ele vai dizer aqui, ó, quem possui recursos, né, dinheiro, pode utilizá-los na compra de bens de consumo ou de serviço, na aquisição de bens de produção, compra de imóveis, para venda futura, emprestar a terceiros, aplicar em títulos de renda fixa ou variável, deixar depositado para atender eventualidades, ou na expectativa de uma oportunidade melhor para sua utilização, ou pela simples satisfação do teu dinheiro. Então, resumindo, ele diz aqui um monte de opções do que você pode, né? Só um segundo, pessoal, que a coordenadora falou aqui comigo. Só um segundinho. Só um segundo, pessoal. Só um minutinho, rapidinho.
Vamos lá, voltando. Então ele vai dizer aqui o seguinte: ó, ao se dispor emprestar, né, o possuidor do recurso para avaliar as taxas de remuneração para os seus recursos deve atentar os seguintes fatores. O que, que ele está querendo dizer aqui? Quando você resolve emprestar dinheiro ou investir dinheiro, você tem que levar em consideração essas quatro coisinhas aqui, tá, pessoal? Sempre que você for emprestar ou tomar emprestado, né? Você vai usar isso como justificativa também, para que você possa entender se a taxa, né, da remuneração, o quanto você vai receber, está de acordo, se está proporcional ou não, tá? Então ele vai dizer aqui o seguinte, ó, risco. O que vai ser o risco? Probabilidade de o tomador do empréstimo não resgatar o dinheiro. O que ele quer dizer com não resgatar o dinheiro? Emprestar, receber de quem você está emprestando ou não, tá? Como assim? Pense junto comigo. Por que que quando você vai emprestar um dinheiro, eu vou dar um exemplo até chato, né? Se você for fazer um empréstimo no banco para uma pessoa de 25 anos, é uma taxa. Se você for fazer um empréstimo para uma pessoa de 70 anos, é outra taxa. Qual é a que é mais alta? Com certeza, a taxa cobrada da pessoa de 70 anos. Por que, que é a pessoa mais alta? Porque existe um risco maior do banco, né, da instituição, não receber. No caso, seria o risco de morte, né? Quando você vai avaliar, por exemplo, quando você vai tomar um empréstimo, a gente vê muito assim, empréstimo consignado. Por que, que o empréstimo consignado é tão baixinho, geralmente, né? A taxa de juros é tão baixa? Porque já está tem, né, uma certa garantia do recebimento. Como? Porque já desconta direto na folha. Não passa nem na mão do caba. Se não passa na mão do cara, ele não tem a opção de não pagar, né? Já desconta direto. Então, pelo risco ser menor, a taxa cobrada, consequentemente, é menor. É a mesma coisa de você que, vou fazer um empréstimo, e vai lá. Você vai com o seu contra-cheque, né? Tá lá dizendo que você ganha não sei quanto por mês, que ganha bem, que ganha isso, que ganha aquilo, né? E quando você vê, e quando você vai olhar a taxa que vai ser cobrada, é uma taxa bem tranquila, uma taxa bem interessante. Por quê? Porque ele está levando em consideração que você tem uma renda. E, em tese, você tem de onde tirar, né? Que você tem condições de pagar, certo? Quando você vai lá fazer um empréstimo sem nada, só com a cara e com a coragem, o cara vai olhar para você e vai dizer: eu vou lhe prestar, mas a taxa aqui vai ser bem maior. Por quê? Porque o risco de você não pagar é bem maior. Advindo de quê? De você não ter nenhuma renda. Como é que você está tomando dinheiro emprestado se tu não tem dinheiro para pagar a fio da peste? Então, né, a lógica básica do risco é essa, né? Está associada a isso. A probabilidade e a chance dele receber ou não. Ok? Próximo item. Despesas. Todas as despesas operacionais, contratuais e tributárias para a formalização do empréstimo e a efetivação da cobrança. Pessoal, é o seguinte, você vai para o empréstimo, meu irmão, isso estressa, velho, isso aqui é imoral. Quando ele fala de todas as despesas operacionais, contratuais e tributárias, geralmente a gente encontra no contrato um nomezinho assim, taxa, tarifa administrativa, né? Então, o que que é isso? Nada mais é, né, do que o banco, né, cobrando a você, tipo, a impressão de um papel, e cobrando para você a elaboração de um contrato. Então, assim, é uma forma que o banco criou de ganhar mais uma pontinha, né, de cobrar um pouquinho mais do abençoado que está ali atrás do empréstimo, né. Então, todas essas despesas também serão pagas pelo tomador do empréstimo, né, por quem está buscando ali realizar o empréstimo. Ok. Próximo item, inflação.
Índice de desvalorização do poder aquisitivo da moeda previsto para o prazo do empréstimo. Se houver. Pessoal, é o seguinte. Inflação, acho que eu vou dar um exemplo aqui que vai ficar fácil da gente entender o que, que a inflação vai, como é que a inflação acarreta dentro dessa situação. Quando você para pensar um pouquinho, você pensa assim, rapaz, o que que eu conseguia fazer com R$ 2, por usar um exemplo aqui fácil da gente perceber, né? Com R$ 2 há 5 anos atrás. O cara fala, com R$ 2 eu comprava pão a fole. Chegava em casa com uma sacola entupida de pão. Beleza. Hoje você vai na padaria com R$ 2, você não compra nem 5 pães, né? Você diz, professor, o que que é isso? Nada mais é do que a inflação impactando nos itens de consumo, tá? A inflação, ela se compõe, pessoal, de acordo com a alteração dos preços no mercado, tá? Como assim? Como assim? Os preços aumentam. Quando os preços aumentam, seu poder de compra diminui. Então, qual é a conta que a gente faz para entender o poder da inflação? Ano passado, eu com R$ 100 eu comprava, por exemplo, 6 quilos de carne. Esse ano eu só consigo comprar 5. Então, o que que é isso? É a perda, né? É a desvalorização do seu poder de compra, tá? Isso é natural? Sim, é natural, certo? No nosso país, na verdade, é natural. O poder, a gente frequentemente perde o poder de compra, né? É bem comum isso acontecer. Por que que isso acontece? Porque as coisas aumentam. Todo ano você vê nos jornais, né? A inflação desse ano vai ser em média de 5%. Então, o que quer dizer esse 5%? Que o que você conseguia comprar com R$ 100, você não vai mais conseguir comprar com 100. Você vai ter que comprar, por exemplo, com 105, né, usando a ideia aqui dos 5%. Então, significa que o que você tinha o poder de 100, você só tem o poder agora de comprar 95, né? Seguindo essa lógica aqui. Por que isso? Por causa dos aumentos. Então, um exemplo que a gente vê que é fácil de perceber, se alguém tiver aí algum conhecido, pode até relatar a situação. Quando o banco, ah, as instituições financeiras, menino, quase que não vinha, vão fazer um financiamento, por exemplo, não sei se vocês viram, teve gente que comprou casa própria para pagar em 30 anos. O cara vai dizer assim, pô, meu irmão, em 30 anos, pois é. Imagine, aí a parcela tá lá, a parcela, vamos supor que seja R$ 500. R$ 500 era muito há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, R$ 500 era o dinheiro de um braço. Aí hoje, quando você vai ver o que são R$ 500, já não é essas coisas todas. Agora imagine o que R$ 500 vai representar daqui a outros 10 anos. Ele vai ser, o peso dos R$ 500 será minúsculo, né? Não terá poder. Então, baseado nisso, o que foi que o banco fez? Quando você vai ver o valor que você paga no final de um financiamento de 30 anos, são 3 casas que você paga. Professor, mas é muito juro, é muito. Meu velho, por que que é muito juro? Porque o cara tá confiando só na sua palavra, só no seu CPF. O cara tá lhe vendendo uma casa, um bem, certo? E ele não tá confiando, ele só tem tua palavra como garantia. Mais nada. Porque se você deixar de pagar, o cara toma a casa e morreu Maria Preá. Chama no leilão de novo, né? Então, assim, a inflação tem esse impacto. Você tem que ver, quando você vende uma coisa para pagar daqui a 30 anos, você tem que calcular o valor da perda do capital durante esse período. Como é que o quanto o dinheiro vai desvalorizar em 30 anos? Então, existe um cálculo para isso, óbvio, né? Para que eles possam mensurar aí o valor adequado para, para cobrar, né? Do tomador do empréstimo. Oi. É por isso que muitas vezes tem pessoas que fazem a indicação de, por mais que a gente saiba que quando a gente diz assim, não, vamos juntar esse dinheiro aqui, nunca junta, né? Mas se for olhar direitinho, sairia mais em conta. Ao invés de comprar a casa financiada, morar de aluguel, que pagaria mais barato e o que fosse sobrando iria juntando e comprar a casa à vista. Existem algumas teorias, tem duas teorias muito fortes no nosso país hoje. Duas que são muito foda. Primeiro, que você não vale a pena nem você ter casa,
nem vale a pena você ter carro. Aí você, pô, professor, de onde é que são essas teorias? Porque existe uma coisa que eu, particularmente, vou logo dizendo, tá? Não sou adepto dessas teorias, porém, respeito quem acredita. Porque o cara diz o seguinte: por que, que você não pode ter uma casa? O cara vai dizer o seguinte: uma casa, vamos supor que uma casa custe 100 mil reais. Aí o cara olha para você e diz assim: não, com 100 mil reais eu ganho dinheiro com 100 mil reais. Com 100 mil reais eu faço um investimento numa renda fixa de tantos por cento, que vai me render tanto, e eu ainda alugo a casa, e faço, perdão, e vou ganhar tal valor em cima desses 100 mil e tal. O cara fala isso simulando, fingindo que esses 100 mil vai render dinheiro. Seria muito bom, né? Se eu dissesse assim, não, vamos pegar aqui 100 mil, vamos comprar todo de celular e bora vender, aí a gente ganha 150 mil. Se fosse assim, todo mundo era rico. Se fosse assim, era maravilhoso. Se fosse só isso, era maravilhoso. Mas não é. A gente sabe que não é. Né? Não é dizer que ganhou os 50 mil aqui em 6 meses e morreu Maria Preá. Não é. Só que o que, que o cara diz? Não, não vale a pena imobilizar o seu recurso financeiro. Respeito quem pensa assim, né? Respeito quem acha que é melhor, por exemplo. Ah, eu pego 100 mil, vou investir aqui num comércio. Com esses 100 mil, eu pago o aluguel da casa que eu vou morar e ainda sobra dinheiro. É mais ou menos essa ideia que você está dizendo aí. Só que não é tão simples. A gente sabe que o nosso país, infelizmente, não tem educação financeira, as pessoas não têm educação financeira o suficiente e educação voltada à gestão o suficiente para não quebrar negócios. As nossas empresas quebram em menos de 2 anos de vida, a maioria delas. Entendeu? Tá lá, se você entrar no site do Sebrae, tem lá as estatísticas dizendo quanto tempo, em média, dura uma empresa no nosso país. Fora que hoje a gente vive uma situação econômica caótica. Então, o cara vai lá e diz isso, né? O cara defende essa teoria. Que não deve, se você tiver 100 mil hoje, é melhor comprar uma casa e morar nela, ou é melhor você pegar esses 100 mil, investir e pagar com o dinheiro que você ganhar, pagar o aluguel e ainda ter mais dinheiro. Se você garantir, se você tiver como concepção integral de que consegue investir esses 100 mil e não levar um fumo, meus parabéns. O problema é quando você pega esses 100 mil que era para comprar a casa, você investe em alguma coisa e quebra. Aí você nem tem a casa, nem tem os 100 mil. Essa é a problemática. Só que os investidores, né, os bichão que entendem das coisas, acham melhor não imobilizar o capital e fazer investimento. Respeito, sem nenhum problema. Eu, particularmente, não concordo. Eu tenho um certo conhecimento de gestão e óbvio que eu tenho um sonho de empreender, óbvio que eu tenho um sonho de investir. Só que óbvio que eu fico também esperando o momento mais adequado. Eu não estou fazendo como outro. Eu não tenho 100 mil para perder toda semana. Eu não tenho 100 mil para perder de mês em mês, todo ano. Eu não tenho. Então, a maioria das pessoas que pegam esses 100 mil, ao invés de comprar uma casa, fazem um investimento e quebram, são pessoas que só vão ter 100 mil na vida uma vez na vida, e só. Essa é a problemática, né? Leandro, eu acho que É discutível, né? você pegou o pensamento bem direitinho. Você só não fez, eu só não fiz dizer nada, mas de que eu escutei esse pensamento, eu acho que no dia que eu escutei, foi até numa palestra, o cara, ele é contador, fez um danado curso de coach, Ave Maria, pô, faz essa merda investimento. do caralho. Olha, quando eu escutei, ele ainda fez a comparação todinha, dizendo que dava para viver um empregado que ganha um salário mínimo dessa forma. E ele ia ser bem sucedido. Diga aí. Meu amigo, eu não sei não. Assim, vou lhe dizer assim, talvez ele consiga, pelo conhecimento que ele tem, pela estrutura que ele tem, talvez ele consiga. Não sei se um cara com um salário mínimo tem condições de ter essa mesma ideia, não, né? Essa ideia que eu estou falando aqui da casa própria, que é extremamente discutível hoje em dia, né? Eu, particularmente, não adquiro uma casa própria hoje, porque não é viável. Hoje, para mim, não é viável. Tipo assim, eu realmente, de fato, prefiro usar meu dinheiro em outras situações do que imobilizar ele, do que parar ele numa casa. Agora, eu sei o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, entendeu? A diferença é que foi como eu me formei nisso, eu me pós-graduei nisso,
Eu dou aula disso, eu vivo disso, então eu posso dizer, poxa, eu tenho uma segurançazinha, não vou imobilizar porque eu consigo ganhar uma grana com esse dinheiro aqui. Beleza, e não é lá essas granas, não. Não paga nem um aluguel, às vezes, né? Então, assim, não é fácil. Não é como ele está dizendo. Não é dizer que vai fazer e pay puff acontece. Não é, cara. Essa galera coach aí, velho, que Deus me perdoe. Mas esses cabos vão queimar tudo no inferno, porque tá estragando a vida do povo. Entendeu? Só leva o tempo em criticar, em botar defeito e achar que só eles sabem fazer. E, a, Desse jeito. e acha que o que eles sabem fazer ainda é bem feito, e muitas vezes não é. Eu digo muito, como é que você, se você é tão bom, cara, no que você está dizendo, você não era para estar me ensinando, não, você era para estar ganhando dinheiro. O cara que vem me dizer que investir na bolsa é top. É, pô. Então por que você está aqui vivendo de curso, de palestra de 200 conto? Vai ganhar dinheiro, Major. Muito mais dinheiro você vai ganhar se investir. Vai lá investir. Já que você é o bichão, eu corto logo as pernas do cara. Então, esses caras que vêm querer reformular um coaching de finanças. Não, cara, pelo amor de Deus, se você fosse bom, você tava ganhando dinheiro de outro jeito, era me enrolando, não. Sabe? Então, eu sou meio encabulado com essa turminha aí. Tem uns caras que são bons, não vou mentir, não. Tem uns caras que são bons. Mas 99% é só carga d'água. Não vou mentir, né? E outra coisa que vem sendo discutido São muito hipócritas, boy. é a Esse maioria. A maioria. eu escuto assim, eu fui obrigado de fato a escutar, sabe? Mas eu Rapaz, saber que a realidade são péssimos administradores. Péssimos. o cara escuta, pô, por respeito. Porque se eu fosse arrumar uma confusão e toda vez que eu escuto isso, eu já tinha brigado com gente demais. E eu que sou Maria Confusão ainda mais. Meu amigo, pelo amor de Deus. Eu digo a você que não dá certo. Já teve gente, cara, que eu ouvi assim, pô, eu me levantar rindo da cara da pessoa. Porque eu digo, meu amigo, tu não tem um carro pra andar e tá criticando a empresa do cabo que fatura 100 mil por mês e deixa 20 mil de lucro, tá dizendo que é pouco. Tá com essa narizinha. Dá vontade, né? Sem noção, acaba desse. Acaba não tem um carro pra andar, não tem um pau pra dar num gato, não tem um cair morto. Aí vem criticar a empresa que tá dando lucro. Ah, pelo amor de Deus, procura uma lavagem de roupa que é melhor. Não tem lógica, não, sabe? Aí vamos lá. A segunda situação que você citou aí, que é muito discutido nessa parte aqui de júri, a parte financeira em si, é você ter um carro. O cara faz a seguinte conta. Ó. Um carro, vamos supor que a parcela do carro hoje seja R$ 600. Aí você gasta mais 105, 100, 150, 150, vou botar aqui, de, de seguro por mês, aí vai para 750. Aí o cara pega aqui mais IPVA, bababá, não sei o que geralmente dá mais 100 por mês, vai para 850. Mais manutenção, mais troca de óleo, pneu, bababá, bababá, dá em média aí também 200 por mês. Aí nessa conta aqui, todo dia que a gente fez, dá R$ 1.100, se eu não me engano, o cara explica bem direitinho, é 1.000, é 1.100. Só, dá mil, para você ter um carro, você gasta em média 1.000 a 1.100 reais por mês. Aí o cara vai lá e diz assim, ó, se você andar de táxi para todos os lugares que você anda, você gasta R$ 1.000 por mês? Você para e pensa e a resposta é não, né? Eu digo, mas se você diz que não, é quando você mora numa cidade que tem, por exemplo, Uber 24 horas. Aqui em Assunto tem nem Uber, avalie táxi 24 horas. Entendeu? Imagine todo passo que você der, você chamar um táxi. Você não está na grande capital. Você não está em São Paulo. Você não está em Brasília. Aí ele vai lá e explica que para você ter um carro, para ser viável você ter um carro, você tem que rodar pelo menos por mês, se não me engano, são 1.000 quilômetros. Ele faz um cálculo lá e justifica você ter uma despesa, por exemplo, de R$ 1.000 por mês para ter um veículo. Então, quanto você precisa andar, rodar, para poder valer a pena ter um carro, né? Se não é melhor alugar ou andar de táxi. Ele faz essa explicação. Também pelo fator do custo de ter o carro. Aí eu vou e digo, meu amigo, o carro muitas vezes você tem, né, para poder, né, eu entendo a sua conta matemática, mas é pelo conforto. Vou dar o um exemplo aqui da nossa cidade, de Açu. Onde é que você acha um táxi de 1 hora da manhã? Não acha. Onde é que você acha um táxi de meio-dia? Imagina você está com fome, acordou com fome, aí eu vou ali almoçar. Aí você tem noção do tempo que que você vai gastar para conseguir chegar a um táxi, para ir ali, por exemplo, no Mossoró Pizza comer? Então, existe uma coisa que a galera não leva em consideração, que é o conforto de ter o veículo. Né? Eu digo muito isso. Ah, eu quero viajar, vou ali para Mossoró. Como é que você vai de Uber daqui para Mossoró? Não existe. Então, assim,
existe toda uma conta feita, e os grandes é, conhecedores, né, eles conseguem comprovar matematicamente que é melhor andar de táxi do que de carro se você andar, se não me engano, eu queria me lembrar, cara, eu vou pesquisar e vou dizer a vocês, se é menos de 500 quilômetros ou é menos de 1.000 quilômetros por mês, tem uma contazinha que eles fazem. Isso para você ter um carro popular, é claro, né? Vou procurar depois e mostro para vocês. Mas tudo isso está associado a diretamente ao que a gente está conversando aqui, ao risco, à despesa, à inflação, ao ganho, ao que vai estar associado ao fator financeiro. Né? Então, a gente está exemplificando essas situações, mas tudo que a gente está falando aqui é aquela história, pô, se eu não vou investir num carro ou numa casa, é porque eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Se eu estou ganhando dinheiro com isso, na maioria das vezes é o quê? Chega, é uma remuneração sobre o dinheiro que eu estou investindo. Eu tenho que ganhar algo. Aí vai lá e fala aqui, ó. É praticamente isso que eu disse agora. Ganho ou lucro, fixado em função das demais oportunidades de investimento, custo-oportunidade. Justifica-se pela privação, por parte do seu dono, da utilidade do capital. É exatamente o que eu falei aqui, ó. Custo-oportunidade. Certo? É melhor, você acha melhor. Onde é que você vai ganhar dinheiro? Onde é que você acha que é mais interessante? Emprestar o dinheiro e ter determinado juro correndo risco, tendo despesa, entendendo que existe um impacto da inflação, ou é melhor você utilizar o capital de uma outra forma, né? Se privar aí para utilizar seu capital, sei lá, comprando uma casa, um carro, seja lá o que for, né? Qual é o ganho que você vai ter com uma dessas situações? Qual é o que vale mais a pena? Óbvio que tudo isso aqui é muito subjetivo, né? Cabe muito aí a cada pessoa, o que que ela acha que é mais interessante, o que que ela acha que é mais viável. Então, é uma discussão eterna do que é melhor, né? Então, vamos lá. Entendeu aqui o que é juro, né? Vamos entender que juro é o valor ganho, né? Ou pago a mais, sobre de acordo com o valor que é tomado emprestado ou investido. Capital. Capital é qualquer valor expresso em moeda e disponível em determinada época. Esse conceito aqui está péssimo. Vamos dar uma melhorada disso aqui. O que eu quero que vocês entendam como capital? Pessoal, emprestei R$ 1.000. Ou então, pedi emprestado R$ 1.000. O que é o capital? O capital, vocês vão entender que sempre vai ser o valor inicial da dívida ou do investimento. Quando você pega emprestado R$ 1.000, tenho certeza que você não vai pagar só os 1.000. Então, qual é o valor inicial da dívida? R$ 1.000. Isso aí vai ser o capital. A gente chama de valor principal, tá? É o valor principal da dívida, é o valor inicial da dívida, certo? Então, sempre que eu disser assim, vai lá na fórmula, vai ter assim, C é igual a não sei o quê. Quem é C? C é capital. Capital é o quê? O valor inicial da dívida, tá bom? Lembre-se disso aí, é muito importante vocês terem isso em mente. Capital vai ser o valor inicial da dívida. Investir R$ 20.000 em um título de renda fixa. Quem é o capital? Capital é 20 mil, é o valor inicial do, do negociado, tá? Do disponível. Taxa de juros. Taxa de juros é a razão entre os juros recebidos ou pagos, né? Depende aí se é pedindo emprestado ou investindo, no fim de um período de tempo, e o capital inicialmente empregado. A taxa está sempre. Deixa eu parar aqui primeiro. Então vamos lá. O que ele está querendo dizer assim, como taxa de juros? É a razão. A razão, pessoal, o resultado, digamos assim, é o que é gerado financeiramente, né? Ao se passar determinado tempo se referindo a determinado valor. Fazer uma conta básica aqui. Pedir R$ 1.000 emprestado para pagar daqui a 2 meses. O cara vai me cobrar 10% de juros. O cara vai dizer, 10% de 1.000 é quanto? R$ 100, né? Então eu vou pagar 1.000, que é o principal, é o capital, R$ 100 no primeiro mês, mês um de juro, R$ 100 do mês 2, juro também. Então, final da operação, que o nome disso é montante, a gente vai ver já já, então, R$ 1.200. Então, qual foi a taxa cobrada? A taxa é o valor proporcional, é o quanto é cobrado referente ao principal, né, o quanto é pago ou recebido, tá? De acordo com o capital e com o tempo. Se fossem mais meses, cada mês seria aí R$ 100, tá? Então, a taxa ela vai ser o valor base para esse cálculo, né?
Ele vai dizer aqui, ó, a taxa está sempre relacionada com a unidade de tempo. Dia, mês, bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano. Esses aqui são os que são mais comuns, digamos assim, dentro do ambiente da matemática financeira e dentro do ambiente do sistema financeiro. Deixa eu ver se eu tenho uma tabelinha aqui bonitinha para apresentar a vocês. Apareça, Cristiano. É, tem que estar aqui, mas não tá, então. Falou, valeu. Rapaz, eu fiz um negócio bem bonitinho aqui das taxas. Eu botei isso. Eu mandei até pra galera semestre passado. Ficou bom, rapaz? Poxa. Depois eu procuro. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender como é que funciona. Qual a taxa de juros cobrada no empréstimo de R$ 100 a ser resgatado por 140 ao final do ano? Quase o exemplo que eu disse de 1.000, né? Para 1.200, só que aqui é 100 para 140. Então ele vai dizer o seguinte, ó. Capital final. O que é capital final? É o quanto é desembolsado ao término de toda a operação financeira. Então vai ser pago no total R$ 140. Qual era o valor inicial da dívida, o capital inicial da dívida? R$ 100. Então, a diferença entre o final e o inicial é quem? É o juro. É a remuneração, aquela história. Emprestei 100, eu tenho que ganhar alguma coisa porque eu emprestei esses 100. Chegou no final do empréstimo, o cara me pagou 140. Então, significa que eu ganhei quanto? 40. Esses 40 é o quê? Os juros gerados. Aí ele faz aqui o cálculo da taxa de juros para a gente entender a proporção em taxa. R$ 40, que foi o ganho, dividido pelo total, né? Que é o valor inicial, pelo total, não, desculpa, pelo valor inicial da dívida, dá 0,4, que vezes 100 é a mesma coisa de 40%. Então, ele diz ó, que essa taxa de juros é representada em percentual em uma base unitária. Significa o quê? Que esses R$ 40 representam 40% dentro do valor inicial da dívida, tá? Só para ele justificar. Algumas informações que eu gostaria de realçar, tá? Para vocês aqui. Eu vou dar uma paradinha agora de 8h30, que eu tô com muita sede, que eu acho que eu nunca fazia muito tempo que eu não falava desse jeito. Mas antes de parar aqui, ó, como é que a gente vai trabalhar o período dentro de cada mês? Como assim, professor? Ó, fevereiro tem 28, 29 dias. Aí tem mês que tem 30, tem mês que tem 31. Não sei o quê, bababá, ai, 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 ui, ui. Então vamos lá. Para a gente não ter problema, a gente não ter nenhum problema, certo? Dentro das questões, de uma maneira geral, eu vou generalizar que todos os meses terão 30 dias. Então, se você pegar 30 dias vezes 12, vai dar o quê? 360 dias. Então, nas nossas questões, tá? Atenção. Nas nossas, nas nossas questões, a gente vai simular que todos os anos terão 360, que um ano, desculpa, terão 360 dias e que todos os meses terão 30 dias. Professor, para que isso? Para facilitar a didática. Para não fazer assim, eu peguei R$ 1.000 emprestado dia 14 de fevereiro e paguei dia 20 de abril. Professor, tem mês nesse período, tem mês com 28, tem mês com 30, tem mês com 31. E agora? Para facilitar as contas, todos os meses terão 30 dias. Na vida real, a galera calcula levando em consideração isso aqui, ó, ano civil, né? São os 365 dias, são os juros exatos cobrados. Só que isso aqui é só para a gente entender como funciona o mundo de fato, só que a gente não vai trabalhar com esse tipo de situação, para facilitar o aprendizado, tá? Sobre a equivalência de tempo, seguinte, para efeito de cálculos, o mês comercial tem 30 dias, que eu acabei de falar, e 360 dias o ano. E existem algumas conversões, algumas equivalências que a gente vai fazer, que isso aqui é muito importante vocês entenderem, tá? Ó. Um mês é o mesmo que 30 dias. Um bimestre é o mesmo que 2 meses, que também é o mesmo que 60 dias. Tudo isso aqui, ó, esse e esse tem a mesma valia. Um trimestre é o mesmo que o quê? Que 3 meses, que também é o mesmo que 90 dias. Um quadrimestre é o mesmo que 2 bimestres, é o mesmo que 4 meses, é o mesmo que 120 dias.
Um semestre é o mesmo que 1,5 quadrimestres, 2 trimestres, 3 bimestres, 6 meses e 180 dias. Um ano é o mesmo que 2 semestres, 3 quadrimestres, 4 trimestres, 6 bimestres, 12 meses, 360 dias. Professor, para que isso? A gente vai fazer uma coisa chamada, que eu disse aí que era para se preocupar, que é a equivalência entre as taxas, tá? Quando a gente começar a responder as questões, vai vir algumas questões que vão vir assim. Tomei emprestado R$ 1.000 durante 15 dias. Porém, a taxa cobrada foi de 26% ao trimestre. Aí o cara faz, eita miséria, e agora? Como é que pode? A taxa está ao trimestre, mas eu só passei 15 dias com esse dinheiro emprestado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma equivalência. Vou ensinar vocês como é que faz essa equivalência, tá bom? Então, fique esperto com essa tabelinha aqui. Sempre que tiver dúvida, a gente vai consultar ela, tá ok? Antes de começar aqui, juros simples, eu vou dar aqui uma parada, que eu tô com muita sede. Deixa eu parar logo aqui de gravar. Senão esse vídeo vai ficar enorme.